podcast Mente de Mulher. Bom, então dando entrada na nossa temporada sobre a saúde mental da mulher, estaremos agora gravando o segundo episódio do podcast com a psicóloga Mariana Becker, que é psicóloga clínica, especialista em infância e adolescência. Então o tema da nossa conversa hoje fala sobre a ansiedade, a culpa e a autocobrança feminina. A ansiedade na vida da mulher feminina. Mariana. Oi, Maralice. Bom, né, a gente estava falando da ansiedade, então, eu sei que o episódio anterior foi sobre a sobrecarga, justamente, né, então até pra gente poder diferenciar um pouquinho, assim, o que é essa ansiedade e o que é uma ansiedade excessiva que a gente, que problematiza, né, as questões da vida, assim. A ansiedade faz parte da vida da gente, como uma série de outros fatores, né, ela é esperada numa medida pequena que esteja presente, né, ela nos move de certa forma, mas essa ansiedade, quando ela começa a nos paralisar, começa a deixar que a não deixar que a gente faça algumas questões da nossa vida, né, então ela começa a nos atrapalhar, e aí então a gente precisa de atenção para isso, né, alguns sinais, assim, de coração acelerado, a nossa respiração ofegante, né, assim, isso vai nos dando alertas para que a gente, enfim, busque uma ajuda, entenda, né, e para mim é muito importante que a gente aproxime não só as pessoas da psicologia, porque às vezes as pessoas não têm acesso a uma psicoterapia, às clínicas, né? Mas também que a gente aproxime a psicologia das pessoas, para que elas possam entender que a psicologia que uma psicoterapia também não é um bicho de 7 cabeças, né? E que isso é mais simples do que parece, muitas vezes, né? E Mariana, a gente vendo assim que a gente está numa geração, a gente vive uma geração de mulheres que foi assumindo muitas tarefas, né? A gente foi ocupando espaços, né? A gente estava conversando num outro episódio que foi invisivelmente tu vai desenvolvendo a ansiedade, uma ansiedade que ela te move, né? Ela tem a sua parcela de saúde, vamos dizer assim, mas que se transforma numa ansiedade patológica no momento em que tu não reconhece, não identifica essa pausa, né? Esse limite, assim, da mulher perfeita, a mulher que tem que performar, a mulher que é competente, que tem sucesso. Então, é uma exigência, né? Veio com todos esses papéis, veio junto a exigência invisível que se transforma em ansiedade, né? A palavra da vez. Exato, assim, né? E a gente tem, principalmente nas mulheres, já que esse é o nosso assunto, né, Maralice, um índice que chega a ser de 1,5 a 2% mais nas mulheres do que nos homens, assim. As mulheres tendem a buscar mais ajuda também do que os homens, né? Os homens talvez tenham um número subnotificado de homens que procuram, que sintam, né, uma ansiedade mais exacerbada, porque eles não tendem a não buscar por ajuda, né? São mais silenciosos, e daí a gente entra em questões culturais, assim, também, dos homens que não são ensinados a se expressar emocionalmente, né? Assim como a gente tende a fazer com uma maior facilidade, né? Então as mulheres acabam buscando por mais atendimento nesse sentido. Sim, né? Identificam mais os sinais, né? Exato. É um reconhecimento, é um se dar conta, né? No meio dessa ansiedade, desse turbilhão todo, que tem uma pessoa ali com uma sobrecarga que ninguém enxerga, né? E que pode sim, né, aliviar. Tem ferramentas, tem recursos, né? Mas primeiro tem que reconhecer que essa ansiedade está para além da ansiedade saudável que te move. Exato. E assim, até falando um pouquinho de infância e de adolescência, para a gente chegar lá na vida adulta, né? Na infância, é um pouco equiparado os números, assim, né? De ansiedade em meninos e meninas, mas os comportamentos são diferentes. Os meninos tendem a ter um comportamento mais externalizante, né? Mais agressivos, um pouquinho, e as meninas são mais silenciosas. Mas quando elas vão se aproximando da adolescência, esse número já sobe, assim como é na vida adulta, assim, de 1,5% a 2% a mais, né, do que nos homens, assim, nos meninos. E aí a gente entra numa série de questões já de internet, de acesso a redes sociais, também dessas cobranças, né, que as meninas já sofrem desde muito cedo com padrões estéticos, né, então, assim,
a clínica, não a minha, não só a minha, mas muitas outras, né, de colegas, assim, tão cheias de meninas com problemas com relação à ansiedade, com outros tipos de transtorno que são potencializados pelo acesso às redes muito cedo. As telas, né, Mariana? Exato. As telas que te deixam permanentemente conectada, né? Exato. Ou é conectada na vida adulta para trabalho e todas as tarefas diárias, mas na infância e adolescência a questão de redes sociais, né? De já performar bonita. Todo mundo nas telas é feliz, é bonito, é bem-sucedido, Exato. tem várias amizades, né? Não, ou seja, não existem problemas, né? Então, poder trazer isso para a vida real, né? Porque a tela traz essa coisa da hiperconectividade que nos desconecta da vida real, né? Do dia a dia. E essa comparação ela é muito injusta porque a rede social traz um recorte, né? Então, assim, nunca a gente vai ter acesso ao que de fato é a vida daquela pessoa que tá lá, né? Então, assim, isso tem sido muito grande, né? E nas meninas isso tem relação também com as questões hormonais, né? Com isso que a gente estava falando da pressão estética que elas vão sofrendo, dessas mudanças todas que vão acontecendo ali na adolescência, né? Agora eu tô puxando mais para as meninas, porque o nosso assunto aqui são as mulheres, né? Então, já começa daí, né? E isso das mudanças hormonais é uma questão que vai gerando ansiedade até o final da vida, muitas vezes, né? Gestação, puerpério, depois a entrada também na menopausa, lá na frente, na perimenopausa. Isso tende a gerar uma ansiedade muito grande, porque a gente está lidando com questões que a gente desconhece. E a né? gente estava conversando num episódio também, Mariana, justamente sobre isso. São ciclos que se encerram e para o próximo tu precisa te reconstruir, precisa dar significado para aquele ciclo. E aí eu pergunto para quem está nos ouvindo ou nos assistindo se identificou com isso que a gente está falando, assim, né? Porque a primeira etapa disso é tu poder falar sobre a ansiedade, poder reconhecer que sim, vários fatores do dia a dia ou da vida, né, dependendo da profissão ou da própria vida pessoal, despertam, né, esse tipo de sentimento. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente precisa conviver, aprender a lidar com essa ansiedade que ela é natural. E essa ansiedade, assim, ela é esperada que aconteça numa medida pequena, porque ela, como a gente falou, que é ela que nos move, né? Então, assim, é ela que nos ajuda a apresentar um trabalho, é ela que nos faz sair da cama para fazer muitas coisas. A gente precisa desse movimento, de estar num nível pequeno de alerta para poder fazer as coisas do dia a dia. Isso se torna um problema quando potencializa por algum motivo, né? Mas, assim, a ansiedade faz parte quando a gente vai apresentar um trabalho, quando a gente tem uma tese para defender, quando tem uma situação alegre, né? Assim, um casamento, todas essas situações da vida, elas tendem a gerar um pouco de ansiedade. Então, a ansiedade faz parte da vida da gente. A gente precisa aprender a conviver de uma forma saudável com ela. E a mulher moderna, né, Mariana, traz isso, né? Ela precisa ser bonita, ela precisa se cuidar, se exercitar, ela precisa ser saudável, ela precisa ser competente, então assim, é um precisar, né, que vem com isso tudo, a carga que cada tarefa carrega, né, de ansiedade, até como você disse, de desconhecimento do que vem pela frente, né, uma troca de trabalho, que a gente estava falando como o trabalho nos edifica, né, nos torna produtivo e reconhece aquele impacto que tu faz na vida das pessoas, mas ela traz também isso, né, traz assim desafios que são, né, munidos, né, eles acompanham a ansiedade. Claro, e com tudo isso vem a culpa da mulher moderna também, né, Marialice? Porque, assim, a gente vive toda essa pressão de que tem que ser, as que são mães precisam ser boas mães, ter bons trabalhos, gerenciar o espaço da casa. Então, assim, é uma conta que não fecha, são horas do dia que não terminam, né? Isso vai se somando e, é claro, muitas vezes a ansiedade vai sendo exacerbada por esses fatores, quando ela não consegue ser olhada, quando ela não consegue buscar uma ajuda para poder entender como lidar com isso, né? E aí, claro, nesse momento eu tô falando da psicoterapia também, né? E aí, pra gente poder trazer para esse assunto,
pra gente poder saber, assim, também, que não existem só consultórios particulares, né? Muitas vezes as pessoas não buscam ajuda porque acham que é só nos consultórios particulares que vão encontrar. Mas, na verdade, assim, quando tem um problema de saúde, né, as pessoas tendem a buscar, um problema físico, eu digo, as pessoas tendem a buscar ajuda com muita facilidade, porque tem uma medicação, porque vai ajudar, mas assim, problemas psíquicos, eles também precisam ser olhados para não virarem um problema físico muitas vezes, né? Então, assim, no posto de saúde, poder pedir um encaminhamento, existem muitas clínicas escola nas universidades, que às vezes o atendimento é gratuito, às vezes é a baixo custo, né? Então, assim, muitas instituições que fazem formação, né, especialização, depois tem atendimento para a população com um valor um pouco reduzido. Então, assim, é importante poder chegar nesses lugares para buscar ajuda também, né? Espaços, Mariana, que existem, né, mas que a gente precisa acessar, né? Claro. Então, eu pergunto assim para você que é mulher, tu te reconheceu nesse lugar, nesse espaço de ansiedade, de sobrecarga, de performar melhor, e de que o cansaço não é frescura, o cansaço ele é real, né? Ele é um cansaço que é um sofrimento psíquico que traz toda essa bagagem, né, de ciclos que transformam a mulher e que tu acaba não te reconhecendo. Então é isso, tu fica tentando sobreviver com essas experiências excessivas, né? E tudo é equilíbrio também, né, Mariana? Exato. Tudo é equilíbrio, tu poder incluir esse reconhecimento e acessar ajuda, né? Acessar as ajudas, até uma roda de conversa, um espaço como esse, Claro. assim, né? E assim, não é só a psicoterapia que existe, né? Em postos de saúde, muitas vezes, assim, existem rodas de conversa, existem grupos terapêuticos, né? Assim, então, a gente não tá falando que a ajuda existe só para uma parcela da população. Ela existe para toda a parcela, só que a população precisa poder ter essa informação para poder buscar por esse atendimento também, né? Para acessar essa ajuda, como tu tá falando. Mas mesmo que ela não venha na psicoterapia, ela pode vir através de uma amiga que conhece alguém, que tem esse cuidado, que pode ter esse olhar também. Claro que profissionalmente ela vai vir através dos trabalhadores da saúde. Psicólogos, psiquiatras, médicos de família, né? Mas assim, a ajuda pode ser acessada de várias formas, né? Ela não precisa vir somente por um profissional da saúde. E a ideia disso, assim, de a gente poder estar conversando e gravando, né? E que possa levar esse vídeo, esse áudio para ter um alcance maior, é justamente para isso, né? Para fazer as pessoas que estão escutando no carro, no rádio, onde for, parar, né? Parar um pouquinho e ouvir para isso, porque se a gente consegue escutar, a gente consegue até identificar o que a gente precisa, porque muitas vezes é isso, não identifica o que está precisando. Se é uma terapia, se é uma conversa, se é sair com um grupo de amigas, se é ouvir um podcast, né? Que possa estar nos remetendo a uma análise que a gente não para, né? A rotina, ela é muito ansiosa, né? Ela é uma geração ansiosa, é uma sociedade acelerada, né? Em que a gente não responde um WhatsApp, te ligam para dizer que mandaram um WhatsApp, né? Então tu é demandado, né, a estar permanentemente sob alerta, né? Claro, e até isso eu faço um pedido para quem está vendo ou ouvindo esse podcast que não assista em velocidade acelerada, que nos escute numa velocidade normal, para que a gente possa também ir desacelerando isso nas pequenas coisas, né, Marialice? Porque tem isso, a gente vive nessa correria e tudo é acelerado, os áudios são acelerados, os vídeos são acelerados, e a gente precisa tirar o pé desse acelerador, a gente precisa ir com calma nas coisas que são possíveis, assim, né? E ser gentil consigo mesma, né? Exato. Mariana, eu acho que isso é algo que a gente meio que desacostumou, assim, porque parece, como eu digo, parece que tem que andar mais rapidinho, então não cabe gentileza, não cabe 10 minutos de silêncio, não cabe um almoço, uma janta com presença, né? É com celular, é atendendo outras coisas ao mesmo tempo, então isso vai nos tirando, né, essa possibilidade de se tratar bem mesmo, né? Claro. De ser gentil consigo mesmo, trazer essa coisa da humanidade, do acolhimento que vem dos outros, mas que a gente também pode construir isso, né? E andar paralelo com eles, né? E do momento presente, porque a partir do momento em que a gente tá
numa conversa com alguém, mas está mexendo no celular, a gente não está naquela conversa, a gente está fazendo uma outra coisa, né? Então, poder estar presente quando a gente está conversando com alguém, se for no celular, que se esteja no celular conversando com aquela pessoa, né? Mas que a gente possa estar presente. Então, a ansiedade tem isso de viver pensando no futuro, de viver acelerando as coisas, de criar preocupações que, na verdade, elas não são reais, mas numa mente ansiosa elas se tornam realidade, né? Mas assim, conectar com o presente, poder entender o que está acontecendo aqui, né? As pessoas não estão nos lugares, né? Exato, elas estão em muitos lugares e o telefone trouxe, a tela trouxe, não só o telefone, né? Mas a tela trouxe isso pra gente. A gente tá com o mundo inteiro na palma da mão, 500 amigos ao mesmo tempo e a gente não está onde a gente está. A gente costuma estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E assim. com a ansiedade paralela na mesma proporção, né? Então é uma culpa que vem disso por existir fora da expectativa, né? Tu não corresponde à expectativa do outro em diversos fatores e isso traz culpa, e a culpa gera ansiedade. Então, é um ciclo, se tu não consegue parar e reconhecer, abrir esses espaços, tu entra nesse looping que tu falou, né? A culpa gera ansiedade, a ansiedade tu não consegue diminuir ou minimizar e vai perpassando todas as tarefas e o teu dia a dia vai sendo consumido pela ansiedade. Exato. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque enquanto a gente não toma consciência de que isso está acontecendo, a gente não tem como fazer nada diferente. A gente só tem como fazer alguma coisa diferente a partir do momento em que a gente se dá conta ou que alguém sinaliza pra gente que, opa, eu acho que esse teu comportamento tá um pouco diferente, eu tô ficando preocupada contigo, né? Então, assim, a partir do momento em que a gente toma consciência de que aquilo de fato tá acontecendo, é verdade, toda vez que eu tenho que sair de casa, eu tô ficando acelerada, eu tô ficando preocupada, eu tô com medo de sair. Então, talvez tenha alguma coisa errada que eu preciso olhar. E que né? pode pedir ajuda. Exato, mas a gente só pode pedir ajuda depois que a gente toma consciência que a gente precisa dessa ajuda, né? Então, por isso é tão importante essas redes de apoio também, né? Para que a gente, enfim, tenha amigos de confiança, tenham pessoas próximas que possam sinalizar pra gente que estão preocupadas, que tem alguma coisa que não tá bem, né? Pra gente poder buscar essa ajuda. E talvez o primeiro passo, Mariana, seja parar de exigir o impossível, né? Exato. Porque vem, como tu disse, não tá no presente, tá lá adiante, né? Então tá exigindo o impossível, algo que tu ainda não alcançou. Então a ansiedade, ela começa por aí, para de exigir o impossível depois e vive aquilo ali, porque aí tu vai, cada ansiedade com a sua etapa, né? Tu não fica vivendo ansiedades de etapas posteriores que talvez nem venham a acontecer. Então, o que a Mariana nos traz é isso, é rever a agenda, né? Para poder pedir ajuda, poder reconhecer que precisa de ajuda e aceitar, né? Aceitar essas ajudas. Então eu vou passar para a Mariana para ela fazer as palavras finais e aí a gente já encerra depois na sequência trazendo um pouquinho do que vai ser o terceiro episódio. Bom, meu convite é esse, né? Primeiro lugar, para tentar desacelerar um pouquinho as nossas vidas, né? E num segundo momento, é poder entender que existem lugares para a gente buscar ajuda, né? E as ajudas estão no posto de saúde, estão nos hospitais, as ajudas estão nas clínicas, nas instituições, nos consultórios particulares, mas elas também estão em grupo de amigos, né? Em atividades que tragam benefícios para a saúde da gente, na prática de esportes, né? Então, todos esses fatores podem colaborar para uma diminuição da ansiedade. Né? Então, acho que isso é muito importante, né, Maralice, que a gente entenda que existe onde buscar essas ajudas, né, mas que a gente possa desacelerar, né, para poder cuidar da gente. Acho que o principal é isso, a gente poder ter esse olhar de generosidade conosco também, além dos outros, né? Um alívio. Agradeço a Mariana Becker, né, pela disponibilidade de estar conosco, trazendo essas reflexões tão importantes desse episódio, né, que a gente falou sobre a ansiedade na vida da mulher moderna, e já convido a todos para o terceiro episódio da temporada, que será sobre hormônios. Então, é corpo, hormônios e emoções. O ciclo hormonal influenciando na saúde mental da mulher. Podcast Mente de Mulher.